Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conferir então juntos os objetivos de hoje. Observe aqui. Vamos ler e compreender imagens, certo? Compreender a finalidade de uma capa de revista, inferir a intencionalidade de recursos textuais e imagéticos, né? Então é importante tanto a parte do texto quanto a parte das imagens aqui quando se trata de leitura de capa de revistas, beleza? Então observe essa capa aqui, né? Que elementos compõem uma capa de revista, né? Então nós vemos aqui um conjunto grande de informações, de cores, né? Então uma capa bem colorida, várias imagens, né? Temos aqui alguns textos maiores, outros menores, né? Temos alguns dados também da edição, enfim. Então tem um conjunto muito grande de informações que tem um sentido, tem um porquê de estarem ali, né? Não estão ali por acaso, porque alguém quis que estivesse, né? É porque foi planejado, né, para expressar um determinado sentido, uma determinada informação. Então é muito importante observarmos cada detalhe, né? Cada detalhe conta muito para a compreensão do todo, né, do conteúdo da revista, certo? A capa ela tem um objetivo principal assim de convidar o leitor para quê? Para ler, né? Então, já viram aquele ditado que diz assim: não julgue o livro pela capa? Pois é, mas o que acontece? Nós acabamos, determinadas vezes, né, também se interessando pelo livro ao observarmos a capa. E pela revista, muitas vezes é assim também. Ao observarmos a capa, nós podemos ser ali seduzidos a ler aquela revista ou não, certo? Então vamos lá. Então, ao ler uma capa de revista, preste atenção no seguinte, né? Em grande parte das capas, o significado ou ainda a intencionalidade, né, o que está sendo proposto pelo editor, encontram-se na imagem, através do uso de cores, símbolos, fisionomias, né, quando tem um rosto ali sendo representado, por exemplo. Temos também títulos em maior ou menor destaque, temos frases de efeito, né, e outros elementos ali muito importantes também que podem estar presentes. Então, tudo isso vai contribuir para uma leitura mais assertiva, digamos assim. Então, agora observe quais os elementos presentes nesta capa de revista. Então, nós temos aqui uma capa da revista Ciência Hoje, das crianças, certo? Nós temos ali uma imagem sendo representada. O que será que ela está representando, né? Ao observarmos assim, de modo bastante amplo, o que ela pode estar representando? Muitas situações, acredito, né? Então, podemos ter diversas respostas. O professor pode pensar algumas coisas e você pode pensar algo parecido com o professor ou até outras coisas, né? Porque sugere muitas coisas. O que nós vemos ali? Planeta Terra, né? Por que eu sei que é o planeta Terra? Né? Porque nós temos aqui, ó, especial Terra, né? Nós já temos essa dica ali colocada na revista. O que mais? Nós vemos a imagem ali, né? Então, claro que não tem como representar o planeta de outra forma que não seja pelo globo terrestre, né? Então, não temos o tamanho real em nenhum momento, né? Sempre é uma representação, assim como nós temos o mapa, né, que representa determinado estado, município ou país. Enfim, aí nós temos também o globo terrestre para representar o nosso planeta. O que está acontecendo ali, né? Quais situações estão sendo representadas ali, né? Então, com certeza vemos poluição, né? Situações que degradam, destroem o planeta, prejudicam, né? E o planeta ali está com um termômetro ali. O que aquele termômetro será que está representando? Né? Está febril, e febre é um sintoma de doença, alguma coisa não está certa, né? Então, com certeza o planeta ali, ao estar com um termômetro, traz essa significação
de estar com problemas, né? Alguns sintomas ali, efeitos de um problema muito grande, que é justamente essa poluição, desmatamento, né? Emissão de gases ali, né? Ao circular em veículos, né? Ou mesmo nas indústrias, enfim. Então, todo o cuidado que nós deveríamos ter com o planeta, nós acabamos muitas vezes esquecendo, né? Infelizmente. Vamos lá, então. Agora temos uma atividade para você fazer, né? Observe, então, a capa e diga lá para mim. Como o planeta Terra está sendo representado nessa imagem? Já retornamos. Joia, você conseguiu observar o que o professor solicitou? Observou muito bem a capa? O que você encontrou ali representado? Vamos ver o que poderia ter lá? Olha lá. Então, basicamente, o planeta Terra, né, é representado ali, como o professor havia comentado, e ele está visivelmente doente, ou seja, poluído, né, nesse sentido lá de usar o termômetro, né? Nós falamos sobre a possibilidade de ele se encontrar doente, é um indício, né, dessa questão de estarmos doentes, a questão da febre. E a poluição, com certeza, que nós podemos observar ali dentro da imagem. Agora observe o seguinte, a capa de uma revista em quadrinhos, ou ainda de uma revista de publicações de notícias, por exemplo, né? Ela cumpre uma função parecida com a embalagem de um produto, tá? Muitas vezes acaba chamando a atenção ali a embalagem, né? Acaba sendo colorida, tendo ali algumas informações que vão atrair, por exemplo, as crianças, certo? Ou mesmo os adultos, dependendo do produto. As capas, geralmente, elas pretendem chamar a atenção. Então, eu bato o olho lá naquela capa, poxa, isso pode ser interessante, tá? Então, muitas vezes eu acabo comprando uma revista a observar a chamada, né? O título, né? O que vai ser o tema e também as imagens que estão ali presentes. Então, isso acaba dando pistas sobre o conteúdo
que está dentro da revista, que nós falamos no recheio ali, digamos, né? Então, dentro da revista tem várias reportagens, tem vários assuntos, várias informações são trabalhadas, abordadas. Então, com certeza, a capa ela contribui bastante para que nós saibamos ali o que está sendo tratado no todo, né? Tem um tema principal, geralmente toda revista tem um tema principal, mas também tem outros temas paralelos que estão também sendo tratados, beleza? Então, observe alguns elementos básicos, bem importantes, em que nós observamos ali em relação à capa da revista, certo? Primeiramente, claro, obviamente vai vir o nome da revista. Então, qual é o nome da revista que nós observamos ali? Ciência Hoje das Crianças, certo? A data de publicação. Geralmente uma revista, ou ela tem impressão semanal, mensal, às vezes até bimestral, né? Então, depende da revista, ela vai ter uma tiragem de acordo com a demanda ali dela, certo? Então, temos várias situações, mas a revista, pelo menos uma semana, ela tem sim, tá? E também tem o número da edição, é bem importante, né? O número da edição, então, dentro daquela sequência ali que está sendo programada. Além das imagens, né, nós temos também, né, duas frases que acabam compondo aquela capa que nós observamos. Elas indicam ali outras matérias que estão sendo tratadas, né? Digamos que matérias secundárias, né? Digamos, mas elas acabam também sendo destaque. Observe lá, ó, mudanças do clima do planeta. E você sabia que a água doce pode acabar? Né? Então, isso, de certo modo, está associado com o conteúdo principal, certo? Porém, são reportagens secundárias. Tem uma principal e aí tem outras que vão complementar aquela principal. Agora chegamos à nossa atividade de número 2. Observe novamente a imagem e identifique o principal elemento que indica que o clima da Terra está alterado. Já voltamos.
Legal, vamos conferir então qual era o principal elemento ali que chamava atenção? Olha lá, o principal elemento então que indica que o clima da Terra está alterado é justamente o termômetro. Lembra que o professor comentou lá que o termômetro poderia ser um indício de um problema, de uma doença, alguma situação fora do normal? Então, é justamente isso que está sendo representado. Agora, olha lá, o objetivo principal da capa é destacar a matéria ou as matérias principais daquela edição de maneira persuasiva, que procura convencer o leitor, quem está lendo, ou ainda com objetivo informativo, tá? Tem ainda como finalidade despertar o interesse dos leitores por meio das imagens e também das pequenas chamadas ali, que são as manchetes dispostas na notícia. Ou na capa de revista, ou ainda lá na capa de jornal também, nós temos essa possibilidade. Observe a capa da revista ao lado, Então nós temos aqui, ecológico. Principal matéria, fora lixão, Então, título chamativo. O cotidiano e o impacto socioambiental da antiga e maior montanha de lixo da América Latina em Brasília. Certo? Então, observe lá, Temos lá uma capa que traz ali ao fundo a imagem de Brasília e temos também ali uma montanha de lixo para representar o lixão que ficava lá na região de Brasília, mais ou menos ali, Muito bem. Que era um dos maiores lixões da América Latina. Aliás, o maior, Segundo aqui a reportagem. Muito bem. Agora, atividade número 3. Qual é a matéria de capa em destaque nessa edição da revista? Já voltamos. Muito bem, você descobriu aí o que o professor perguntou? Descobriu? Vamos conferir então? Perguntei então qual que é a matéria em destaque aqui dessa capa de revista. Olha lá, então é a matéria fora lixão, que aborda o quê? Os problemas causados pelo lixão, então, na região de Brasília, beleza?
Atividade número 4, para você refletir e pensar mais um pouquinho sobre capas de revista. De que maneira a imagem da capa contribui para o entendimento do conteúdo da matéria principal? Já voltamos. Certo? Vamos conferir então aí, pessoal. Então, de que maneira então a capa contribui para o entendimento geral ali, né, do conteúdo da revista? Vamos ver? Olha lá. Pela foto, né, podemos perceber onde, né, isso ocorreu, que foi em Brasília, e também qual é o problema que será discutido no texto, que é o descarte correto do lixo, certo? Então, é importantíssimo observar, sim, as imagens. Elas contribuem bastante, né, também para a questão da compreensão. Vamos refletir um pouquinho, então. Observe os enunciados destacados na capa. Fora lixão. O cotidiano e o impacto socioambiental da antiga e maior montanha de lixo da América Latina em Brasília. Em relação à presença de verbos, que semelhança é possível perceber nos dois enunciados? O que eu tenho aqui em relação aos verbos, né? Quais são os verbos que foram utilizados? Olha lá, na manchete principal, fora lixão. Qual que é a palavra que é o verbo? Fora, né? Então, fora é um verbo. E aqui, nesse outro item aqui, dentro da caixinha aqui, o que nós percebemos? Qual é a diferença entre os verbos? Hein? Nós não temos aqui a presença de verbos aqui dentro, né? Então percebam, então um enunciado diferente, né? Um enunciado nominal, certo? Bem importante. Vamos lá. Então olha lá. Observe, não há verbos em nenhum dos dois enunciados, né? Só se fosse jogar fora. Ele está subentendido, na verdade, o verbo, né? Jogar fora ou acabar com o lixão, né? Então, ele fica subentendido, mas ele não aparece de fato. Então, observe aqui, ó. A ausência deles não comprometeu o sentido das frases. Para que um enunciado, então, tenha sentido, não é preciso
que ele possua verbo, né? Mas sim que ele tenha um sentido completo, ou seja, ele seja contextualizado, que nós vamos chamar aqui, né, de frase nominal, aquelas frases então que não possuem verbos, certo? Então, frase é todo enunciado de sentido completo. E aqui, por fim, nesse caso, por exemplo, ao observarmos a foto e o título na capa de uma revista intitulada Ecológico, pode-se compreender o sentido e a intenção, então, aqui do enunciado, né? Então, chamar a atenção para esse conteúdo, né, relacionado à ecologia, esse cuidado com o meio ambiente, a proteção, né, do nosso planeta e a tudo que nós fazemos, né, que pode prejudicar ou afetar, né, a vida de todo mundo no planeta, tanto dos animais quanto das pessoas, certo? Na aula de hoje, pessoal, nós lemos e interpretamos uma capa de revista, vimos quais são seus elementos e compreendemos para que um enunciado tenha sentido, nem sempre é necessário, então, o uso de verbos, certo? Precisa apenas de contexto. Então, muito obrigado a você que acompanhou essa aula. Até a próxima.